Irmãos, uma honra muito grande, Pastor Jesus, estar aqui na conferência, convivendo com os irmãos esses dias. Eu trago o abraço do nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, como também quero saudar aqui em nome do nosso diretor da UBLA, União Batista Latino-Americana, e em nome da Aliança Batista Mundial, como eu também sou um dos vice-presidentes da Aliança Batista Mundial. Trago um abraço do nosso presidente, Pastor Tomás Mackey, a todos os irmãos nesta manhã. Queridos, privilégio de falar sobre missões. Eu queria fazer algumas reflexões com vocês nesta manhã sobre missões, visão missionária e vocação. E eu quero destacar alguns personagens bíblicos para a gente trabalhar essa perspectiva de missão, vocação, liderança nos dias que nós estamos vivendo. Obrigado, Pastor Jesus, pela referência aos afegãos. A nossa agência missionária, ela hoje, nós temos mais de 1000 missionários atuando no Brasil, e trabalhamos em várias frentes, em vários projetos, em comunidades ribeirinhas na Amazônia, sertão, pelas ruas, presídios, e trabalhamos com refugiados. Temos acolhido muitos refugiados no Brasil, como venezuelanos, haitianos, e o governo brasileiro tem dado visto humanitário para os afegãos que estão sendo perseguidos. E na próxima terça-feira à noite deve chegar um grupo de 57 pessoas vindo de Abu Dhabi, no Paquistão. Nós temos um compromisso de receber aí nos próximos 3 meses em torno de 170 afegãos. Eles são refugiados, estão numa cidade de refúgio no Paquistão. Cristãos que estão refugiados com muçulmanos, e os muçulmanos perseguem os refugiados cristãos. Os refugiados muçulmanos perseguem os refugiados cristãos dentro da cidade de refúgio lá no Paquistão. Uma situação muito complicada, e nós fomos acionados por algumas instituições fora do Brasil para recebermos. Então nós conseguimos em São Paulo, no interior de São Paulo, um empresário nos cedeu uma pousada, um hotel fazenda, um comodato aí por 5 anos. E nós vamos, essa semana eu assinei o contrato com ele, e ali vai ser a Vila Minha Pátria, chamamos de Vila Minha Pátria. Nós já temos a casa Minha Pátria em Guarulhos, significa que qualquer estrangeiro que chegar ali é a sua pátria. E no dia 19, vamos inaugurar, terça-feira 19 pela manhã, vamos inaugurar a Vila Minha Pátria. E à noite, expectativa de recebermos esse primeiro grupo. Temos um monte de desafios, grandes desafios, questão da língua, de cultura. Mas são muitos irmãos cristãos, pastores. Tem um pastor mesmo, ele casado, 42 anos, ele tem 8 filhos. Mas a situação era a seguinte: o que vai acontecer? Me disseram, bom, o Talibã eles vão matar esse pastor, e os pais vão matar os pais, as meninas serão entregues para o Talibã, e os meninos serão soldados. São nossos irmãos em Cristo. Eu disse para a nossa equipe que nós temos tantos desafios, não tinha orçamento para isso, tantos desafios. Mas quando eu recebi as mensagens, os e-mails, falei, não dá para a gente ficar omisso num negócio desse. E aí nós vamos começar a receber várias famílias. É um investimento. Hoje pela manhã, a equipe lá, porque nós já assumimos lá a pousada e temos que fazer várias coisas, preparar tudo para receber. Aí já me mandaram uma mensagem agora pela manhã dizendo, pastor, precisamos de 4 máquinas de lavar para montar a lavanderia, porque a pousada lá não tinha uma lavanderia para o pessoal lavar roupa. Eu falei, tudo bem. Aliás, se alguém quiser participar dessa bênção, preciso levantar 4 máquinas de lavar, as máquinas de casa comuns, para a gente lavar, colocar lá e abençoar esse pessoal. São oportunidades que Deus nos dá, irmãos, de sermos bênção no reino dEle, na obra dEle, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu peço as orações, que para nós vai ser um desafio. A gente já tem costume de receber refugiados, mas a diferença da língua e cultura é uma questão muito distante para nós, e a equipe está trabalhando para receber essa turma. Irmãos, esse cenário de refugiados, cenários de pandemia, cenários de guerra, de multiplicação da iniquidade, isso não pode nos apavorar não, tá? Às vezes eu vejo alguns cristãos apavorados e tal. Olha, não tem nenhuma novidade para nós que conhecemos a Escritura. Não tem nenhuma novidade para nós, questão de pandemia. A gente está saindo de uma pandemia, e já saímos da pandemia e entramos num cenário de guerra. A iniquidade se multiplicando. O que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Se promove o pecado como estilo de vida. Isso não tem novidade para nós. Nós sabemos que essas coisas vão acontecer. O nosso Senhor Jesus, Ele disse isso para nós. E nós precisamos também estar conscientes de 2 promessas
que o Senhor fez para nós. A primeira, ele disse que eu estarei com vocês o tempo todo. Então, qualquer cenário que surgir, nós sabemos que o Senhor é conosco, em todo o tempo. Ainda que seja no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer, porque o Senhor é conosco. E a outra promessa que ele falou é que nós temos futuro na eternidade. Ele falou: eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, e vocês estarão comigo para sempre. A única coisa que tem futuro na eternidade é a igreja do Senhor Jesus. Tudo que você está vendo no planeta Terra, todo o poder, tudo que existe, tudo que o ser humano está construindo, toda vaidade, tudo isso vai passar, vai virar pó. Jesus volta à terra só para buscar a sua igreja, o resto não tem futuro. Nenhuma outra instituição tem futuro eterno, só a igreja do Senhor Jesus. Quem está fora da igreja, do corpo de Cristo, irmãos, não tem futuro na eternidade. Eu durmo e acordo todos os dias com paz no meu coração, porque eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. E a gente sabe como é que esse negócio termina. Nós somos o povo do livro e sabemos como tudo termina. Como é que nós vamos nos comportar como igreja nesses cenários que virão pelos próximos anos? Como líderes, como pastores, o que a Escritura nos dá como missão? Nesse período de pandemia, ficamos nos primeiros meses apavorados, assim, preocupados. Eu reunia minha equipe, todo dia eu estava reunindo a equipe. Nós temos mais de 1.000 missionários. A nossa folha de pagamento chega a quase 3 milhões de reais mês. E começou a pandemia, as igrejas fecharam. Só a Cristolândia, que são 40 e poucas unidades, nós servimos 5.000 refeições por dia. São 280 missionários trabalhando nessas unidades, equipes, assistente social, psicólogos, uma turma grande. É um custo que para nós, um investimento de 8 milhões ano. Fora as doações que a gente recebe de alimentos. E eu preocupado, vamos ter que fechar a unidade, vamos colocar essas pessoas para fora, porque não vai ter alimento. Reunimos a equipe, e uma das coisas que Deus nos mostrou naquele momento é: a minha igreja não pode recuar. Vamos manter o curso. E uma coisa que nós experimentamos nesses 2 anos de pandemia foi um crescimento extraordinário da obra missionária. Nós nunca avançamos tanto. Abrimos novas unidades. Inauguramos uma unidade em Suzano, outra unidade em Linhares, no Espírito Santo. Avançamos, uma coisa impressionante, enviamos mais missionários. Ano passado nós compramos uma carreta com 4 consultórios odontológicos, consultórios médicos. Investimos R$1.200.000 nessa carreta o ano passado. E já está rodando no sertão, que era para atender o sertanejo. A gente leva dentistas, a gente tem uma equipe, uma rede de médicos voluntários e dentistas. Temos um barco na Amazônia que faz esse mesmo trabalho. Temos um programa de erradicação da cárie, que temos 28.000 crianças cadastradas no interior da Amazônia. E o ano passado minha equipe trouxe um médico, um dos médicos da nossa rede, foi trabalhar no sertão, e chegando lá não tinha local para atendimento. Ele atendeu as pessoas numa comunidade, sentado na calçada, na rua. Que a gente tem um trabalho missionário, não são nas cidades, são nos vilarejos, na zona rural sertaneja. Um moço lá contando que o último dia ele arrancou um dente com alicate, que não tinha. E aí nossa carreta chegou lá, ele estava sendo atendido, ele não quis entrar no consultório, que ele achou muito chique. E ele queria ser atendido na escada que dava acesso à carreta. Uma realidade muito triste que a gente enfrenta. E esse médico atendeu as pessoas sentadas no chão. E durante aquele primeiro ano de pandemia, 2020, ele disse para mim numa reunião: pastor, precisamos comprar um ônibus equipado com consultórios. Eu perguntei: quanto fica um negócio desse? Ele falou: uns 400, 500 mil reais. Eu falei: meu irmão, mas estamos no tempo de pandemia, eu estou tentando manter o que a gente tem. E aí essa coisa foi tomando uma proporção. Daqui a pouco a equipe me trouxe uma proposta de não dar um ônibus, tem que ser uma carreta, porque tem que ser grande, tem que abrir, tem que ter o palco, tem que ter sala de espera climatizada. E eu falei: quanto fica essa brincadeira? 1 milhão. E eu falei: só? E aí depois vieram: não, tem que ter mais, porque tem as cadeiras, os consultórios, tem que ter máquina para tirar radiografia dos dentes, tem que ter equipamento, um negócio de outro mundo. Eu falei: quanto vai ficar essa brincadeira? 1.200.000. Meus irmãos, e aí a empresa que ia construir tudo isso, entrada 300 mil, mais parcelas 250 mil. Isso foi o ano passado. E eu tinha que tomar uma decisão, a equipe agora tem que assinar o contrato. E nós não tínhamos R$1 de orçamento. E eu coloquei isso em oração. E era umas 11 horas da manhã, eu recebi um áudio no meu WhatsApp de uma senhora, morava no interior, mora lá no interior do Mato Grosso do Sul, 3 Lagoas, mulher da roça. Ela disse para mim: pastor, eu ouvi no rádio o senhor pedindo oração pela compra da carreta. E eu estava na hora regando, molhando a minha horta de machixe, que eu moro numa roça aqui. Não é minha roça não, eu moro na roça aqui.
e a pessoa, eu permito que eu more aqui, eu planto algumas hortas, e eu estava molhando a minha horta de maxixe com o celular no bolso, acompanhando o programa no rádio. Eu ouvi o senhor pedindo oração, e naquela hora eu consagrei a minha horta de maxixe, a obra missionária, para comprar essa carreta, porque nós vamos para o sertão. E ela disse para mim naquele áudio: pastor, não recue não, vamos comprar a carreta. Eu já vim para a cidade hoje, colhi os maxiches, vim para a cidade hoje, e eu já passei na lotérica lá na Caixa Federal, e fiz o depósito na conta da junta, vendi R$30 de maxixe, pastor. Pode fechar o negócio, que o senhor está nesse negócio, porque essa obra é de Deus. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária, como Deus usa as coisas. Eu tinha um orçamento de 1.200.000, entrada de 300.000 e uma oferta de R$30 de maxixe. Mas Deus trouxe uma paz no meu coração, um discernimento tão grande, me deu tanta coragem, tanto ânimo que eu assinei aquilo ali, louvando e celebrando o nome do Senhor. Porque a verdade é a seguinte, irmãos: o poder da oferta não está no valor, não está na cifra. Não é dinheiro que faz missões. Deus não precisa de dinheiro para fazer obra missionária. Não é dinheiro que faz missões. O poder não está no recurso financeiro. O poder é de Deus, a glória é dele. Não é o valor. O valor não define isso. É algo espiritual. E foi essa a primeira oferta. Isso era mais ou menos no mês de abril. No dia 20 de agosto nós saímos da empresa ali em Guarulhos com a carreta zerada, com tudo pago, 100% pago. E ela saiu pela Marginal Tietê proclamando o nome do Senhor Jesus. Está no sertão, atendendo muita gente, atendendo sertanejo. Se você entrar no canal de Missões Nacionais no YouTube, você vai ver lá a carreta. Ela é linda, e muita gente sendo atendida, e durante o dia atende, à noite tem cultos, coisa linda, de pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus. Isso no meio da pandemia, num período que a gente estava preocupado de manter o que tinha, mas é nos tempos de pandemia que a obra do Senhor avança. Eu não ia mencionar, mas a década de 30, pelos historiadores, é considerada a pior década da história do século 20. A Grande Depressão, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929. A década de 30, irmãos, é uma década terrível. No finalzinho dela, começa em 39 a Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 70 milhões de pessoas. O Brasil teve várias revoluções. O mundo, a Europa estava quebrada, ainda curando as feridas da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, o pessoal estava comendo pó. Quem assistiu ou leu o livro Vinhas da Ira, do John Steinbeck, pode encontrar um pouco da história daquele período da década de 30. E é interessante que na década de 30, pastor Jesus, é onde o evangelho mais avança no Brasil e cresce no Brasil. Na década de 30, a obra de Deus avança, numa das piores décadas. Então às vezes a gente fica meio apavorado, porque as situações de pandemia, de guerra, mas Deus está no controle, e Ele está fazendo uma grande obra, meus irmãos. E nós não precisamos temer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso eu quero pegar o primeiro aspecto da minha perspectiva de trabalho aqui, nesta manhã, para refletir com os irmãos, a história de Ruth, para a gente pensar nessa linhagem missionária nossa. A história de Ruth, o livro de Ruth tem 4 capítulos. Essa história de Ruth acontece no período dos juízes, provavelmente ali no final da primeira geração, início da segunda geração, na época dos juízes, depois daquela passagem pelo deserto, depois do Egito, deserto, Moisés, Josué então entra na terra prometida. O livro de Ruth, ele se localiza mais ou menos na história, dentro do livro de Juízes, ali no finalzinho da primeira geração, segunda geração. E a história diz que um homem chamado Elimeleque, casado com uma mulher chamada Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém da Judéia. Houve um período de seca, de fome na Judéia. E eles então vão para a terra dos Moabitas, para Moabe, cruzam o Vale do Jordão e entra na região de Moabe. Moabe, se os irmãos lembram, era filho de Ló. Ele é da mesma árvore de Abraão, da raiz de Abraão. Os Moabitas, os Amonitas eram descendentes de Ló. Eram gentios, não era o povo da promessa, não era o povo que estava debaixo da promessa feita a Abraão ao povo de Israel. Aquela família vai para a região de Moabe buscando melhoras, buscando emprego, buscando trabalho. E ali os meninos casam. Malom casou com uma mulher chamada Ofra, e Quilion casou com uma mulher chamada Ruth, Moabitas. Acontece que Elimeleque morreu, os filhos também morreram, e Noemi ficou viúva com 2 noras viúvas. Situação extremamente complicada, e aí já tinham passado 10 anos. E Noemi então diz para as suas noras: eu vou voltar para a minha terra. Vocês podem voltar para a casa dos pais de vocês, eu não tenho filhos para dar para vocês casarem.
E elas choram. Ofra então decide voltar para a casa dos seus pais, mas Noemi diz para ela: não vou não. Não adianta você insistir comigo, porque onde você for eu vou. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu vou morrer, onde você pousar eu vou pousar. Não adianta você insistir comigo, porque eu vou contigo, Noemi. Ali é um momento histórico, quando Ruth, um momento histórico e muito espiritual, porque uma mulher gentia está se convertendo ao povo de Israel, ao Israel, ao Deus da aliança, está tomando uma posição de se submeter ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da aliança. Eu vou para a tua terra, eu vou com você, Noemi. E Noemi regressa então para a Judéia, trazendo a sua nora viúva. Essas duas mulheres viúvas chegam em Belém, irmãos, na linguagem do interior lá da Bahia. Eu nasci na Bahia, eu sou baiano, eu nasci no interior da Bahia. Lá a gente falava assim, o camarada chegou puxando a cachorrinha, chegou muito ruinzinho, chegou matando cachorro a grito. Então elas chegaram em Belém, e assim as pessoas começaram a comentar: é realmente Noemi? É Noemi, cadê o marido? Olha, voltou sem marido, parece que morreu. E essa mulher que está com ela, diz que é nora, mas também está viúva. E os meninos morreram também. E elas não estão viúvas. Irmãos, não tinha plano de previdência naquele tempo. Uma viúva naqueles dias, eu não vou entrar nesses detalhes, mas era uma situação complicadíssima. Havia leis preconizando o acolhimento da viúva pelos familiares. Era uma situação muito difícil. Era tão complicada que a Ruth foi catar a sobra da colheita nos campos de cevada e de trigo. Mas Deus está no controle, Ele tem planos, está trabalhando neles agora. Não esqueça dessa frase: Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e eu faço parte dos planos do Senhor. Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e eu faço parte dos planos do Senhor. Aquelas mulheres chegaram numa pobreza muito grande, sem perspectiva nenhuma, pedindo esmola. E Ruth foi colher a sobra daquilo que caía nos campos de cevada, pedir esmola. E ela foi para o campo de um homem chamado Boaz, colher a sobra do trigo. Irmãos, aquela mulher, a história vocês conhecem, ela acaba se casando com Boaz. E o versículo que eu mais gosto no livro de Ruth é que diz o seguinte: e ela teve um nenenzinho, e o menino foi chamado de Obed. E sabe quem vai ser Obed? O pai de Jessé. E sabe quem vai ser esse Jessé? O pai do grande rei Davi. Sabe quem era esse Boaz que casou com Ruth? Boaz era filho de Salmão. Sabe quem é Salmão? Um príncipe de Judá que casou com Raabe, aquela ex-prostituta lá da porta de Jericó. Esse Salmão era filho de um cara chamado Naasson, que era filho de Aminadab, que era filho de Anrão. Esse Anrão era filho de Esrom. E sabe quem é esse Esrom? Filho de Pérez. Sabe quem era o Pérez? Filho de Judá com Tamar. E sabe quem é esse Judá? Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Aí a gente abre a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 1, e é um dos capítulos que eu gosto, a gente gosta, abre lá e vê aquela genealogia toda, e está o nome de Ruth lá. É um negócio extraordinário. E sabe onde essa história de Ruth vai dar? Vai dar numa vila na Galileia, que um outro casal, muitos e muitos anos depois, um outro casal vai descer para Belém, e um outro menino vai nascer. Só que esse aí é o Emanuel, Deus conosco. É o verbo que se fez carne. Olha que história, olha que loucura, irmãos, olha que coisa. Qual pessoa naqueles dias lá em Belém podia imaginar o que Deus estava fazendo na vida daquela mulher? Ninguém. Ninguém podia imaginar o que Deus estava operando nos dias de Ruth ali em Belém. Aquelas pessoas estavam olhando para Ruth com desprezo, para Noemi com desprezo, mas Deus estava fazendo uma grande obra. A gente não imagina o que Deus está fazendo nesses dias, no seu ministério, na sua casa, pastor, na sua vida, porque Deus chamou você. O que está acontecendo? Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos dele. Você está aqui nessa manhã porque Deus tem planos na sua vida. Eu fico impressionado, essa história de Ruth me dá uma paz, uma tranquilidade para continuar servindo ao Senhor, sabendo que Ele está no controle. Essa linhagem toda missionária, Deus tem um plano missionário, começa lá em Abraão, chama Abraão e envia Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Nós somos dessa linhagem, e nós somos dessa mesma linhagem histórica de Ruth. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito que operou ali, está operando hoje aqui entre nós. É lindo poder abrir Mateus capítulo 1 e perceber que Ruth está na linhagem do Messias.
É extraordinário a gente poder ter consciência e convicção de que não importa o que acontecer, Deus está no controle, Ele tem planos. E nós fazemos parte dos planos do Senhor. E essa história vai bater lá na Galileia, depois em Belém de novo, e a gente sabe, essa história extraordinária. É essa visão missionária de reino, essa visão de que Deus está trabalhando, e Ele nos enviou. Assim como o Pai me enviou, é o tema dessa conferência, é o versículo-chave dessa conferência. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E essa palavra Jesus trouxe aos discípulos quando eles estavam dentro de uma casa em Jerusalém com medo. E Jesus disse: tenham paz, eu estou aqui, eu estou vivo. E vocês precisam ir, vão e alcancem de Jerusalém até os confins da terra. Essa é a minha visão. Alcançar todos em todos os lugares com o Evangelho, porque eu morri por todos, eu amei todos, e a missão da minha igreja é alcançar todos em todos os lugares, porque esta é a missão que o Senhor nos deu. Então não temam, eu estou com vocês, vão e proclamem o Evangelho em todo o tempo. Esse é um negócio extraordinário, é um plano missionário, e nós fazemos parte disso, irmãos. É a nossa missão. Que coisa! E nós não podemos recuar nesta missão. Aí eu quero puxar para um outro personagem do Antigo Testamento, também dentro dessa mesma linhagem, Moisés. E aplicar nessa perspectiva de Moisés, da nossa vocação, da nossa missão, que nós não podemos recuar. A visão de igreja, a visão de reino. A igreja não é nossa, a igreja é dele. Moisés lidera o povo. Moisés foi chamado pelo Senhor, enviado ao Egito. Moisés entrou no Egito, meus irmãos, para uma missão muito, mas muito acima do que ele podia. Ele não era capaz daquilo. E ele lidera o povo. Os irmãos conhecem a história e vai para o deserto. Moisés foi um homem chamado para liderar no deserto, liderar na escassez, liderar os desafios de uma grande transformação na vida de um povo escravo. E Moisés sai do Egito, e no deserto ele então nomeia uma comissão de 12. Acho que ele era batista, pastor, porque esse negócio de comissão, batista gosta de nomear comissão. Não sei os irmãos da Assembleia de Deus, mas batista gosta de nomear comissão para tratar algum assunto. Então nomearam a comissão com 12, e um de cada tribo para ficar equilibrada politicamente. Comissão dos 12, qual era a missão deles? 40 dias na terra de Canaã, para quê? Espiar, fazer um levantamento, trazer um relatório. Aí, é por isso que eu acho que era batista. A comissão voltou dividida. 10 com uma opinião, 2 com outra opinião. Aí, você lembra o nome dos dois? Caleb e Josué. E dos 10? Ninguém lembra, não precisa lembrar não. Está na Bíblia, mas ninguém quer saber o nome desses 10. E aí, rapaz, Moisés convocou a Assembleia Extraordinária, de acordo com o regimento, para ouvir o relatório. E então, aqueles 10 tinham outra opinião, começaram já a articular entre o povo. E o povo já estava apoiando aquele relatório, tinha tudo para passar a aprovação dele. E aí Moisés tomou conhecimento que tinha 2 relatórios. Então vamos ouvir os 2 relatórios. E os 2 relatórios tinham 3 pontos, bem batista, 3 pontos. Primeiro ponto, e os 10 apresentaram, hein? A terra é maravilhosa, mana, leite e mel. Extraordinária, parece Goiás. Aí Moisés, Josué e Caleb, e vocês? Concordamos, o nosso primeiro ponto é igualzinho, terra é maravilhosa. Vamos para o segundo ponto. E os 10, a terra tem gigantes, eles são mais fortes, bem mais estruturados, são melhores, mais capazes do que nós. Eles estão bem estruturados as suas cidades. Moisés fala, Josué e Caleb, concordamos também. Mesma coisa no nosso relatório. Agora vamos para o terceiro ponto conclusivo. E aí os 10 disseram, senhor presidente, prezado Moisés, considerando a capacidade deles, a nossa proposta é que a gente recue e não entre na terra. Porque se a gente entrar na terra, nós seremos destruídos como gafanhotos. Aí, eu não sei se foi Josué ou Caleb, a Bíblia não diz isso. Um deles gritou, senhor presidente, pela ordem. Vocês conhecem esse negócio de Assembleia? Pela ordem. Pela ordem. E aí Moisés, qual é a questão de ordem? Senhor presidente, pela ordem, essa proposta está totalmente fora de ordem. Essa proposta não pode ser acolhida.
Essa proposta está fora de ordem, não pode ser acolhida pelo Senhor. E nós vamos explicar por que essa proposta está fora de ordem. Porque o nosso Deus, quando Ele chamou o nosso pai Abraão, Ele trouxe o nosso pai Abraão aqui, colocou lá em Canaã, na terra de Siquém, pediu para o nosso pai Abraão olhar para o céu e enxergar as estrelas, e ele disse: eu vou te multiplicar como as estrelas do céu. E essa terra que o Senhor está colocando a planta do pé, eu vou dar essa terra a você, a sua descendência. Senhor presidente, essa proposta está fora de ordem, não pode ser acatada, porque o nosso Deus Todo-Poderoso fez uma promessa de dar essa terra para nós. Senhor presidente, essa proposta não pode ser acatada, ela está fora de ordem, porque o Deus que fez essa promessa é o Todo-Poderoso, que nos tirou da terra do Egito. E um povo que tem uma promessa do Deus Todo-Poderoso não pode recuar e não pode acatar essa promessa. Não, senhor presidente, tem mais. Essa proposta não pode ser acatada e está fora de ordem, porque quando o nosso Deus chamou o nosso pai Abraão lá em Padã Arã, Ele disse o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar e eu vou te enviar, e na tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós temos uma missão, senhor presidente, e a missão desse povo é ser bênção para todas as famílias da terra. Um povo que tem a missão de ser bênção para todas as famílias da terra não pode recuar, senhor presidente. O povo que tem uma promessa, um Deus Todo-Poderoso e uma missão, não pode recuar. Nós vamos entrar na terra, o Senhor pelejará por nós, nos dará vitória, e nós vamos vencer e vamos entrar na terra. As questões, e o povo já ia votar para recuar. E a falta de discernimento espiritual, irmãos, nos leva às vezes a tomar decisões absurdas. Porque se eles recuassem, quais seriam as duas opções para o recuo deles? Só tinha duas: deserto e escravidão. Ou ficava no deserto, ou voltava para o Egito para ser escravo. E às vezes nós estamos liderando a igreja do Senhor Jesus com medo, sem depender do Deus da promessa, do poder, do cumprimento da missão, e ficamos num deserto ou numa escravidão. E o povo de Deus não foi chamado nem para o deserto, nem para a escravidão. O povo de Deus foi chamado para avançar e proclamar o nome de Jesus e abençoar todas as famílias da face da terra, porque essa é a bênção que o Senhor estendeu a partir da cruz do Calvário, no sangue de Cristo e na ressurreição do seu Filho. E Ele confiou essa missão a nós. É nossa essa missão, não é de outro. Por isso que a igreja não pode recuar. O Senhor é conosco. Está fora de ordem, senhor presidente. Nós vamos entrar na terra, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja foi dada pelo Senhor Jesus: vão e façam discípulos, de Jerusalém até os confins da terra, em todos os lugares, na total dependência do meu poder, do Espírito Santo. Eu não tenho medo nenhum. Pode entrar perseguição, pode levantar guerras, pode vir ter pandemias. A igreja tem que manter o foco na cruz, o foco na missão, no evangelho da graça de Deus, no amor, na obra missionária. Vamos manter o foco. Quem sustenta isso, irmãos? A igreja é algo extraordinário, sobrenatural. A igreja não é um CNPJ, não é uma pessoa jurídica. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva dele. É a noiva dele. E nós, pastores, fomos vocacionados e chamados pelo Senhor para liderar a noiva do Senhor Jesus. Eu queria me dirigir aos pastores aqui. A nobreza do ministério. Deus não nos chamou para ser gerentes de igreja, nem administradores eclesiásticos. Deus nos chamou para liderar a visão dele. Eu quero repetir isso aqui para vocês. Isso eu falo lá na faculdade. Eu sou diretor também da Faculdade Batista no Rio de Janeiro e diretor do Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro. Eu falo isso para os alunos. Deus não chamou você para ser gerente de igreja e nem administrador de igreja. Deus chamou você para liderar a visão dele. Tem muito pastor que está mais com ofício eclesiástico, de administrador de igreja e administrador de problema de igreja. Deus não chamou você para administrar a igreja, Deus chamou você para liderar a visão dele. Quero falar com você, pastor, que foi chamado à nobreza do ministério. Você foi chamado para liderar a noiva do Senhor Jesus.
E não tem nada mais importante, extraordinário no mundo do que ser líder da igreja, da única organização, do único organismo vivo que vai para a eternidade, a igreja do Senhor Jesus. E pastor, não fique preocupado se a sua igreja tem 10 membros, 20 membros, 30, 50 mil, 2 mil, 5 mil. A sua preocupação tem que ser corresponder com a expectativa daquele que chamou você para realizar o ministério que ele quer realizar através da sua vida. Não são os números do seu ministério que vão autenticar a sua vocação, mas é a sua fidelidade àquele que chamou você. Deixe-me dar um exemplo sobre isso aí com outro personagem. Eu tenho quanto tempo para falar aqui, pastor? Eu estou só na introdução aqui. Eu nem li o texto bíblico ainda do negócio. Vai, né, minha irmã? Eu tenho que ir embora daqui a pouco. Mas deixa-me chamar aqui nessa perspectiva de vocação, porque às vezes eu vejo alguns pastores desanimados, preocupados, olhando às vezes para outras profissões, outras profissões reconhecidas pelo mundo, reconhecidas, e às vezes ficam com crise e triste, e com vergonha até de ser pastor. Não tem coisa mais nobre do que ser chamado para liderar a noiva do Senhor Jesus. E preste atenção, você vai dar conta dessa noiva. Eu queria chamar um outro personagem aqui do Novo Testamento, um cara chamado João Batista. O João Batista é extraordinário. Esse João Batista é extraordinário. No capítulo 3 do Evangelho de João, a gente conhece bem o capítulo 3 do Evangelho de João, especialmente pela a narrativa do novo nascimento, no diálogo de Jesus com Nicodemos, e que culmina com João 3,16, que é a pérola da visão evangelística e missionária, que Deus amou todos, amou o mundo de tal maneira. Mas na sequência, mais para o final do capítulo 3, tem uma narrativa muito interessante. Os discípulos de João Batista discutindo com um judeu sobre o batismo, e trouxeram um problema para João Batista. E a conversa é mais ou menos assim: João, olha só, aquele cara que você batizou e você falou bem dele, escuta, João, ele está batizando agora também, e está todo mundo indo para o batismo dele. Era Jesus que estava batizando agora, se bem que eram os discípulos que estavam batizando, mas aquela intriga armou um cenário ali de discórdia, inveja, maledicência, e ali poderia gerar uma situação muito complicada. Eu medito sempre e aplico na minha vida as 4 respostas que João Batista deu para esses caras, que trouxeram essa questão de inveja. João, presta atenção, João, você é um grande líder, um profeta. João, você é reconhecido. João, o teu batismo, você já batizou muita gente, João? João, você é um cara tão importante que lá na casa de Herodes você causa ribuliço. João, você é o profeta, você é filho de Zacarias, João. Você é de linhagem sacerdotal, João, está lembrado? João, você nasceu de forma extraordinária, João. Você é um cara, João. João, por favor, João, olha só, João, ninguém prestou atenção, o cara está furando teu olho, João. Ninguém vem mais para o teu batismo, agora está todo mundo indo para lá. Uau! Você já viu isso lá? Está armado o circo para o João começar a dizer: mas veja bem, o batismo lá e tal, mas olha, aqueles caras lá, aí começa a botar defeito e falar mal, e aí começa a tesourar e começa a intriga. E eu fico triste quando eu retiro de pastor falando mal de pastor. Queima a língua, Senhor. É que eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, um pastor que fala mal do outro, eu dava mudez para ele ficar mudo. Fala mais, não vai pregar mais nunca. É que eu não sou Deus. E Deus não age assim como a gente age. Graças a Deus, Ele é misericordioso. Aí João Batista dá 4 respostas para os caras. Primeira resposta: nenhum poder é dado que não venha do céu. Deus é o poder e o poder pertence a Ele. Eu não sou o poder e eu não tenho o poder. E qualquer coisa que fizermos no nosso ministério não é porque nós podemos, é porque Deus pode e o poder é dele. Às vezes alguns líderes se iludem, Deus chama para liderar a sua igreja e eles passam a pensar que o poder é dele e que eles são o poder. E passam até a imaginar que aquele versículo, sem mim nada podeis fazer, é com ele. Tem líder assim que acha, pastor, que na igreja eu não posso nem sair de férias, porque tudo passa por mim. Se eu não estiver lá, a coisa não anda. Eu sou o cara.
E no mundo empresarial, né, os cases de sucesso, tem muitos pastores que estão achando que Deus os chamou para se tornar um case de sucesso. Deus não chamou você para se tornar case de sucesso. A glória é dele e o poder é dele, pastor. E não se iluda que é porque você tem poder que as coisas acontecem na igreja e no reino de Deus. E a obra missionária não depende do poder humano. O poder de Deus é que faz a coisa acontecer. O poder é dele, a glória é dele, o reino é dele, a palavra é dele, a igreja é dele, e você precisa entender isso. João Batista diz logo: olha, eu não tenho poder, eu não sou o poder é dele. Segunda resposta: eu não sou o Cristo, eu fui enviado adiante dele. Olha, eu sei quem eu sou João, e eu sei para que Deus me chamou. Eu não tenho crise de identidade. Deus não me chamou para imitar ninguém. Eu sou João, eu sei quem eu sou e eu sei para que Deus me chamou. E aí, pastores, é muito importante a gente ter discernimento disso. A consciência da missão que Deus nos chamou. João Batista sabia para que Deus o chamou. E quando a gente tem consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente não vai ficar com inveja do ministério de ninguém, não vai ficar comparando o nosso ministério com o de ninguém, porque a gente não precisa ficar comparando. Eu tenho que corresponder com a expectativa daquele que me chamou. Às vezes você é pastor lá no interior, está liderando uma congregação, 40 pessoas num bairro simples, gente pobre. Aí você, puxa, eu queria ser pastor, era da Central lá de Anápolis, que coisa, eu fui lá, o templo é maravilhoso. Você não precisa ficar com inveja disso não. Deus chamou Paulo para pregar lá no Areópago, em Atenas, para os gregos. Converte-se um filósofo, Dionísio, glória a Deus. Olha que honra, Paulo dando testemunho dele, estava pregando lá no Areópago. Aí Filipe lá atrás, e para mim, rapaz, estava lá na Samaria, o Espírito me chamou para pregar lá no sul de Jerusalém, na estrada de Gaza. Eu ainda tive que correr atrás do carro, e era um cara só, me chamou para pregar para a multidão de um, e o cara depois foi embora, eu nunca mais vi o cara. Qual é a glória desses dois irmãos? Paulo ou Filipe? A glória é corresponder com a expectativa daquele que me chamou. Se Deus chamou você para pregar para um, glória a Deus. Se chamou para você para pregar 3.000, glória a Deus. Você não precisa ter inveja do ministério de ninguém, porque quando Deus nos chama para cumprir uma missão, a glória é cumprir a missão e corresponder com a expectativa dele. Pastor, preste atenção, a glória do ministério é cumprir a missão que você recebeu do Senhor e corresponder com a expectativa, obedientemente para aquilo que Deus te chamou. Você não está competindo igual o mundo empresarial, você não está competindo para ser o case de sucesso e a maior igreja da cidade, do estado ou do país, porque a glória é dele. João Batista disse: eu sei quem eu sou e sei para que eu fui chamado. Eu fui chamado, eu fui enviado adiante dele, e eu estou cumprindo a minha missão. Pastor, você não precisa ficar em crise não precisa ficar com crise, porque outro colega está indo bem, aí você às vezes fica querendo falar mal do outro, botar defeito no outro, botar defeito na outra denominação. Cada um dará conta a Deus de tudo. Terceira resposta de João Batista: a noiva pertence ao noivo, e eu sou amigo do noivo. Já entenderam? Pastor, não flerte com a noiva do Senhor Jesus. Não ache que a glória da igreja é para você, porque você vai ter problema. Você vai tropeçar nas próprias pernas. A glória da igreja tem dono, a noiva tem dono. E Jesus confiou a noiva dele a você. E outro detalhe, ele vai voltar para buscar a noiva dele. Não é sua não. A noiva não é lugar para você realizar os seus sonhos e os seus planos e os seus projetos de poder. A noiva pertence ao Senhor Jesus e ele vem buscar a noiva dele. João Batista disse isso claramente: eu não sou noivo, a noiva não é minha, a glória minha é ser amigo do noivo, e ele confiou a mim uma missão e eu vou cumprir. E a quarta resposta de João Batista, ele fecha a tampa do caixão e encerra a conversa. Importa que ele cresça. Pastor, você foi chamado para diminuir. Aí é o problema, aí é a crise, porque o mundo é diferente. E aí eu estou linkando missões com a vocação ministerial. E aí que está o problema, que alguns pastores acham que foram chamados para crescer e para ser estrela. Alguns líderes estão equivocados, porque nós somos chamados para diminuir, ele é que tem que crescer. E o indicador no seu ministério é se o nome de Jesus está aparecendo, se a glória de Deus está sendo revelada pelo seu ministério, se a glória e o poder e o nome de Jesus estão sendo revelados pelo seu ministério e não seu nome.
Importa que ele cresça e que eu diminua. A equação no mundo é mais ou menos assim: fazer, ter e ser. Você precisa fazer alguma coisa para você ter alguma coisa e você ser alguma coisa. Não é isso? Com as crianças, né? Com os filhos. Menino, você precisa estudar. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa estudar. Porque se você estudar, você vai ter um diploma. Você vai ter um emprego e aí você vai ser alguma coisa. Você acha que o Neymar é o que é por causa de quê? Pelo que ele faz e pelo que ele tem. Porque se ele não fizesse o que ele faz e nem tem o que ele tem, você acha que ele ia ter importância? Ele ia passar no aeroporto, ninguém ia dar bola para ele. Então o mundo, as pessoas são alguma coisa porque elas fazem e têm. E a equação no reino de Deus, quando ele nos chama para o ministério, é o contrário, de cabeça para baixo. Primeiro ser, ter, para poder fazer alguma coisa. Então quando Deus nos chama, a primeira coisa que nós precisamos é ser. Ser liderados pelo Espírito Santo. Se você não é liderado pelo Espírito de Deus, você não tem autoridade para liderar a igreja do Senhor Jesus. Antes de ser líder, você precisa ser liderado. E é na autoridade da liderança do Espírito que você então pode liderar a igreja do Senhor Jesus. Então você precisa ser cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, cheio de intimidade com Deus e ser líder da visão de Deus e não da sua. E não gerente e administrador de igreja. E aí você precisa ser. Quando Moisés entrou no Egito, o Senhor falou com Moisés. Vocês conhecem a história? É bom falar para pastores que a gente não precisa nem ler a Bíblia. Eles sabem a história. Moisés estava lá, trabalhando com o sogro, vida estabilizada. E aí o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu tenho um negócio bom para você. Dá um pulo ali no Egito e diz a Faraó para liberar meu povo. É só isso que o Senhor quer? Só? Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. O Faraó é o cara mais poderoso da face da terra. Deixa eu falar uma outra coisa. Lá tem muitos deuses e o Senhor não é um dos mais queridos lá não. Você acha que o pessoal lá no Egito respeita o Senhor e obedece e tem temor do Senhor? Faraó, e olha outra coisa, o teu povo lá é a mão de obra do Egito. E o Senhor quer que eu vá lá falar com o cara para liberar o povo? E aí, eu vou levar uma contraproposta, vou levar um cheque, vou levar uma construtora para suprir a mão de obra lá no Egito? O que é que eu vou sentar na mesa para negociar com o Faraó? O que é que eu vou apresentar de contraproposta para o Faraó? O que é que eu digo para ele? Diga para ele que eu sou mandou. Olha só. E aí Moisés leva a questão para outro lado. E o teu povo, como é que o teu povo vai reconhecer a minha liderança? O que é que eu digo para o povo? Digo ao povo que você esteve comigo. Moisés entrou no Egito só com duas coisas. Ele teve uma experiência com Deus e ele tinha uma mensagem de Deus. E você só precisa disso para liderar a igreja e fazer a obra de Deus. Você precisa ter estado com o Senhor e ter a mensagem de Deus. E você precisa liderar essa visão de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Porque é o poder dele que vai se manifestar. Você acha que é moleza o que Moisés pegou? Depois que a gente lê a história, a gente queria até estar lá com ele. Aí Moisés sai com o povo e tem de primeira um mar na frente. E aí vai para onde? Para frente, para trás? O Faraó vem com gosto de sangue na boca para matar todo mundo. Nós não vamos para frente nem para trás. O que vai acontecer? Vou falar com o Senhor. Senhor, o que é que eu faço? Diga ao meu povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Eu que estou cego, ou eu estou vendo a miragem, ou o Senhor está cego e não está vendo o mar? Vai morrer muita gente afogada. Crianças, adultos, idosos. E aí o Senhor diz para Moisés: lidere a minha visão, diga ao meu povo que marche, porque o meu povo não recua. No Antigo Testamento quem recuou virou estátua de sal. No Novo põe a mão no arado, olha para trás, não serve. O povo de Deus não recua. E o Senhor fala com Moisés: diga ao meu povo que avance. Experiência com Deus, irmãos. Moisés esteve com o Senhor. O que sustentava a liderança de Moisés em todas as dificuldades é que ele teve uma experiência com Deus. Primeiro você precisa ser, para você ter autoridade e poder para ministrar. E aí você vai fazer alguma coisa. Não pense que você vai fazer porque você é capaz, porque você não vai fazer porque você é capaz. Se o poder de Deus não se manifestar na sua vida, você não vai liderar a igreja do Senhor Jesus. Você pode até administrar uma comunidade eclesiástica e ser gerente de igreja. Mas Deus não te chamou, pastor, para ser gerente e administrador eclesiástico. Deus te chamou para liderar uma visão. E a visão dele para aquele lugar, para aquele tempo, para aquela geração, com você, com sua família, e para você ser bênção, no cumprimento da missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Se por 10 pessoas, 20 pessoas, não importa. O que importa é que você está sendo fiel à missão, fiel à expectativa daquele que chamou você.
Quando o profeta Isaías, capítulo 6, diz o texto, no ano em que morreu o rei Uzias. Irmãos, Uzias foi rei de Israel. Uzias governou 52 anos. Pensa num cara governar 52 anos. É mais de metade de um século, meu irmão. E o rei morreu. E agora quem vai? E Uzias foi um grande rei. Houve expansão econômica, a agricultura avançou muito. E agora Uzias morreu. Qual era a expectativa em Israel? Quem será o próximo rei? O povo quer saber quem vai reinar, quem vai governar, quem estará no governo. E essa coisa toda. E aí o profeta vai ao templo. E vamos buscar o Senhor para ver, a gente vê qual é a direção que o Senhor vai nos dar. E quando ele chega lá, o que ele encontra? E eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e a sua glória enchia aquele local. E aí o profeta estava lá para saber quem ia estar no trono governando Israel. E o Senhor mostra para ele quem está no trono. Isaías, não importa quem vai governar, o que importa é que a minha igreja saiba que eu estou no trono. E isso é o que importa. E Isaías viu a glória de Deus. E sabe qual era a preocupação daquele que estava no trono? Não era com quem ia governar. A preocupação daquele que estava no trono era com quem eu enviarei. E aí Isaías responde: eu estou aqui, pode me enviar. A preocupação, irmãos, hoje para nós é a seguinte: ele está no trono. E hoje nós temos que entender que ele está buscando aqueles que pode contar. Ele quer saber se pode contar com você, pastor. A quem eu enviarei? Para que todos ouçam a minha palavra. Às vezes a gente está muito mais preocupado com quem vai governar do que com quem está no trono e com o que quem está no trono está querendo. Nós estamos muito mais preocupados, às vezes, com questões políticas no nosso país do que com aquilo que ele que está no trono quer. A grande expectativa: quem será o grande rei de Israel? Quem vai substituir Uzias? E o profeta quer saber para falar ao povo. E o que ele encontra? O Senhor no trono. E qual é a mensagem do Senhor? Qual é a preocupação que o Senhor tem? Isaías: quem eu vou enviar? Pastor, quem o Senhor pode enviar? Quem que o Senhor vai enviar para alcançar o sertanejo, o quilombola? Quem o Senhor vai enviar para alcançar os presidiários, os que estão no interior da Amazônia, os que estão na Ásia, na África? Quem eu vou enviar? Com quem eu posso contar? Com qual igreja eu posso contar? Com qual pastor? Com qual família? Com qual ministério? Com qual líder? Qual empresário? Qual irmão, qual irmã, com quem que eu posso contar para que o meu evangelho chegue onde deve chegar, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas? Participo de alguns grupos e eu vejo na internet os pastores preocupados com tantas divisões, com tantas discussões, famílias divididas, igrejas divididas, por questões políticas. Eu não tenho militância política, queridos. Respeito todos os políticos. Mas eu preciso dizer aos pastores e à igreja do Senhor Jesus nesse tempo: nós não podemos perder o foco daquilo que igreja é igreja. E qual é a missão da igreja? E que nós precisamos entender que o que está no trono vai voltar. E tudo que a gente acha que está na frente da gente, que a gente está construindo e conquistando, vai permanecer, não vai. O que Jesus volta para buscar é a igreja, o corpo de Cristo, vidas preciosas. E aliás, a única coisa que produz festa no céu é quando um pecador confessa a Cristo como Salvador. E isso só acontece se o evangelho for pregado, se missionários forem enviados, se a igreja evangelizar, discipular, se a igreja for para os becos, para as ruas, como o Senhor Jesus percorria as aldeias, vilarejos e pregava o evangelho transformador e poderoso do reino de Deus. E aí tanta gente para ser alcançada em nosso país, tantas vilas, tantos bairros, tanta violência, tantas favelas, tanta violência, tanta criminalidade, precisando de evangelização, de discipulado. Tantos países, e às vezes as igrejas, pastor Jesus, desculpa falar, e eu falo com o coração aberto, às vezes a gente fica mendigando oferta missionária nas igrejas, e os crentes dão a sobra. E falo isso porque antes de falar isso para você, eu já fiz isso na minha vida. Eu coloquei a minha vida no altar do Senhor. Eu compartilhei ontem à noite aqui. Trabalhei 20 anos na Caixa Econômica Federal. Deus me chamou para missões. Morei 10 anos em Brasília, trabalhando na matriz da Caixa. Tinha um salário maravilhoso e Deus me chamou para ser missionário. E eu pedi demissão da Caixa. Tem 15 anos isso.
Perdi 70% da minha renda, 71% da minha renda para ser missionário. Mas foi a coisa maravilhosa que eu fiz na vida. Alguns me chamaram de tolo, de doido. Mas a minha preocupação era corresponder com a expectativa daquele que me chamou. A igreja precisa ser igreja, o foco dela, a missão dela, o reino dela. Importa que ele cresça e que eu diminua. Pastor, aquele que está no trono quer saber quem eu posso contar, com quem eu viarei. Eu espero que a sua resposta nesta manhã seja igual a de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar. É para o bairro lá, pobrezinho? Pode ir. Eu conheci um pastor em Macapá, capital do Amapá. Eu fui pregar lá, isso já tem uns 10 anos. Fui pregar lá e esse pastor tinha uma movimentação missionária, uma ação evangelística, e equipes missionárias jovens estavam indo trabalhar ali durante uma semana. E esse pastor estava com uma igreja num bairro mais pobre de Macapá, o bairro Araxá. Só a rua principal era asfaltada, onde passava o ônibus. As outras ruas todas de terra, muitos bares, muita violência, muita droga, perto de um porto lá em Macapá. Muito, muito triste assim, a situação daquele bairro. E ele estava pastoreando ali uma igreja, irmãos. E eu fui pregar naquela igreja. Uma igreja muito simples, uma congregação muito simples. A igreja era de tijolos com um pouco de madeirite. Na porta da igreja dele, o esgoto não era canalizado e passava um esgoto na porta da igreja. Irmãos, ele me mostrou o gabinete dele, muito simples, muito, muito simples. Aquela igreja muito simples, estava muito calor. E ali tinha uns meninos ensaiando, e ele todo animado, querendo eu não sei o que ele ia me mostrar, não tinha muita coisa para mostrar. E aqueles meninos ensaiando, aquela banda tocando ali para começar o culto. Eu cheguei um pouco antes. E aí ele, todo alegre, animado, aí me mostrou, pastor, aquele que está na bateria era avião do tráfico, agora está ali tocando. Aí ele está discipulando, aquele outro está sentado ali esperando. Aquela menina ali, ela tem 16 anos, ela fazia ponto no cais do porto desde os 10 anos de idade. Agora ela está como líder de louvor, pastor. E ele foi me apresentando, e ele falou para mim, pastor, hoje à noite você vai pregar, pode fazer apelo que muita gente vai aceitar Jesus. Eu falei, mas como é que você sabe? Você combinou? Ele falou, não, tem um mês que nós estamos orando, pastor. Irmãos, começou o culto, aquele ambiente cabia ali, eu acho que umas 100 pessoas, mas lá dentro parece que tinha umas 200, e estava muito calor, e a temperatura ali subiu, acho que já estavam 60 graus, estava uma coisa maravilhosa lá, e aquele culto lindo, e aquelas famílias, irmãos, tanta gente aceitou Jesus naquele dia, fiquei um negócio impressionado. Aí terminou o culto, eu vi aquele pastor, ele pegou a bicicleta, a esposa sentou na garupa da bicicletinha assim, atravessada, e ele saiu por aquela rua empoeirada, e eu fiquei olhando para ele e comecei a chorar. Eu tinha perguntado para aquele pastor, você está feliz aqui? Ele falou, pastor, não podia estar mais feliz, Deus me chamou para ganhar esses jovens que estão morrendo nas drogas aqui no bairro Araxá. Ele me pediu 10 mil folhetos, pastor. Eu falei, você vai abrir uma livraria vender folheto? Ele falou, não, pastor, eu quero evangelizar cada pessoa no bairro Araxá. Jesus me trouxe para aqui para eu ganhar pessoas, e eu vou investir a minha vida, não importa o templo. Pastor, meu templo não tem beleza, e eu não vi beleza física naquele templo, mas quando eu entrei naquele lugar, eu vi o cheiro de Deus, eu vi a glória de Deus na simplicidade daquele local. E qual era a glória de Deus ali? Vidas transformadas pelo poder de Deus. É isso que é a igreja. A igreja tem que mostrar o poder de Deus na transformação de vidas. É nisso que se manifesta a glória de Deus. Vidas transformadas, como eu tenho encontrado pessoas da Cracolândia, que nós acolhemos no projeto Cristolândia. O homem chegou um dia para falar comigo que ele queria ingressar no programa nosso de formação missionária, e o missionário trouxe 10 ex-alunos lá que eram da Cracolândia. Já tinham 2 anos já de restauração, e trouxeram que eles queriam ingressar no programa de formação missionária lá no Rio. E eu pedi a ficha de todos. Aí eu li a ficha dele. Com 9 anos de idade atirou no pai, que o pai bebia muito, batia na mãe. Ele atirou no pai com 9 anos de idade na zona leste de São Paulo. Foi para a rua, com 15 anos de idade já era traficante, assaltante de banco. Com 18 anos ele já tinha matado 3. Foi condenado, pegou 48 anos de cadeia. Cumpriu quase 16 anos. E aí ganhou condicional. Voltou para as ruas, para a criminalidade. Isso era a ficha dele. E aí ele me disse o seguinte, estava lá na Cracolândia, em São Paulo, nas ruas do centro, lá para 10 da noite, 2 jovens usando uma camisa amarela, Jesus Transforma, que a gente usa essa camisa. 2 jovens se aproximaram dele e disseram assim, olha, Jesus te ama e nós queremos orar por você. Um homem mau, que nunca, ele me disse, pastor, eu nunca conheci o amor na minha vida. E lá no presídio eu me tornei pior, eu me tornei especialista no mal.
E aqueles 2 meninos botaram a mão sobre as minhas costas e disseram assim: olha, Jesus ama, e eu quero orar por você. E ele disse, para encurtar a história, pastor, era 2 da manhã, eu estava de joelhos lá na Missão Cristolândia, de joelhos entregando minha vida a Jesus, chorando. Aí eu olhei para ele estava no meu gabinete lá no Rio de Janeiro, conversando comigo, ele fortão, cheio de tatuagens. Eu falei: meu irmão, sua ficha está muito ruimzinha aqui. Se alguém me questionar com a sua ficha, o que é que eu digo? Aí ele estava percebendo que eu estava dificultando para ele não ingressar, porque ia ficar interno lá no nosso seminário, ia participar de todo o programa. Os professores estavam meio preocupados com aqueles caras vindo lá, que eram ex-Cracolândia. E aí ele começou a escorrer a lágrima no olho dele. E ele percebeu que eu falei: olha, irmão, está complicada a tua ficha aqui. Ele falou assim: ô pastor. Eu falei: mas se alguém perguntar assim com essa ficha sua, assim: ô pastor, mas se alguém questionar essa minha ficha, o senhor questionar o meu passado, o senhor podia então falar Romanos 8:1. Sabe o que diz Romanos 8:1? E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele falou: pastor, eu tenho vergonha do meu passado. É por isso que eu não posso me afastar da cruz, pastor. Porque o único lugar que eu posso viver daqui para frente com esse passado é aos pés da cruz. Porque foi na cruz que o meu passado foi banhado no sangue de Jesus. Eu vi a glória de Deus na vida daquele homem. Eu vi a glória de Deus naquele homem. Ali eu vi o poder de Deus, ali eu vi a igreja. Ali eu vi o poder transformador daquele homem, as muralhas, aquela vida de ódio transformada pelo poder do amor de Jesus. A glória de Deus está no poder do Evangelho revelado na transformação de vidas. E essa é a missão da igreja. Amém e amém. Eu vou terminar aqui, pastor, com essa palavra introdutória. Ano que vem, na próxima conferência, se o irmão convidar, eu volto para a gente continuar essa palavra. Onde que está a glória no seu ministério, pastor? A igreja no Novo Testamento, irmãos. A igreja no Novo Testamento, pastor, foi o maior avanço missionário. Alcançou continentes. A igreja avançou de forma extraordinária. E a igreja era pobretona. Não tinha dinheiro, não tinha templo, não tinha livros, não tinha Bíblia para todo mundo. Não tinha internet. A igreja não tinha poder econômico e nem poder político. Não tinha um senador em Roma eleito pela igreja. A igreja não tinha nenhum governador. A igreja não tinha nenhuma influência política nem econômica. E quem lê aquele livro Declínio, que era do Império Romano, do Eduardo Gibbon, historiador do século XVII, não é cristão. Aliás, não gostava de cristianismo. Ele vai dedicar 2 capítulos, enquanto o Império Romano implodia e surgiu um outro movimento que ele chama de império, que era o cristianismo. E ele mostra as marcas, por que o cristianismo cresceu e fincou no Capitólio a bandeira do Evangelho. Pelo zelo dos cristãos e a visão missionária dos cristãos. E eu lendo isso, compartilhando com alguns amigos, lá no seminário eu disse: olha, a igreja não pode perder esse zelo e nem a visão missionária, porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem o zelo pela palavra e o zelo no cumprimento da missão. E a igreja do Novo Testamento avançou, pastor. O avanço missionário não depende de poder econômico nem político. O avanço missionário depende do poder de Deus e o poder de crentes no altar do Senhor. Ter e fazer a obra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê graça e nos encha do seu Espírito. Eu quero orar com você, pastor. Eu quero orar com você, não por fazer parte da programação. Eu quero orar com aqueles pastores que nesta manhã querem dobrar os joelhos comigo. Se você não puder, pode ficar em pé, pode ficar sentado. Eu quero me ajoelhar aqui para fazer uma oração. Eu não vou pregar para ninguém durante a oração, porque às vezes algumas pessoas oram pregando ou exortando. Eu não vou pregar nem orar exortando ninguém. Eu vou me ajoelhar e pedir misericórdia a Deus, e que Ele nos dê visão missionária. Se você quiser orar comigo, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui mais para frente um pouquinho, como você quiser fazer, quero deixar você à vontade
Mas se Deus falou o seu coração nesta manhã, e você está tomando alguma decisão séria na sua vida, e você quer colocar o seu ministério diante do altar do Senhor, Deus, eu quero liderar a tua visão nessa geração. Ó Deus, eu quero liderar a tua visão nessa geração. Ó Deus, eu quero liderar a tua visão nessa geração. Eu quero botar minha vida aqui, porque o Senhor pode contar comigo. Eu estou disponível, Senhor. Onde o Senhor quer me enviar? É para a África, para a Índia, para aquele lugar ali que o moço falou no vídeo, eu vou. O Senhor quer me levar para onde? Para o sertão? Eu vou. O Senhor quer me levar para onde? Para a Ásia? Vou. O Senhor quer me levar para onde? Eu estou aqui. O Senhor quer que eu invista mais? O Senhor quer que eu bote mais recurso financeiro? Eu vou botar. O Senhor quer que eu ore mais? Eu vou. Mas eu quero pregar o teu nome, eu quero anunciar o nome de Jesus. Eu quero colocar a minha vida, Senhor, no teu altar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos ajoelhamos nessa manhã para pedir perdão. Perdão pelas vezes que nós poderíamos ter investido mais e não fizemos. Perdão porque muitas vezes poderíamos ter testemunhado e não testemunhamos. Aliás, fomos vergonha para o Evangelho. Queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que poderíamos ter pregado, enviado mais missionários, não fizemos isso. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu poderia ter orado mais por missões e eu não fiz. Eu queria pedir perdão, Senhor, porque a gente poderia ter acolhido muito mais pessoas que vivem nas ruas, se as igrejas evangélicas se unissem e olhassem para a obra missionária. Ó Deus, eu te peço perdão porque tem tanta gente não alcançada no meu país ainda e no mundo. E eu suplico nessa manhã, misericórdia, derrama sobre nós a visão do Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, a visão do teu reino. Derrama sobre nós, Senhor, a visão da tua graça e da tua misericórdia. Derrama sobre nós, Senhor, a visão de reino e discernimento espiritual para essa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo. Derrama sobre nós, Senhor, a tua palavra. Derrama sobre nós, Senhor, o discernimento espiritual para aquilo que o Senhor quer que façamos nesse tempo. E eu quero pedir sobre cada pastor nesta manhã, porção dobrada da tua graça. Eu quero pedir sobre cada pastor, que sejam cheios do teu Espírito, cheios da unção, com autoridade espiritual para ministrar o teu poder na tua obra. E eu quero te pedir, Senhor, que por meio do ministério deles, milhares, milhões de pessoas sejam alcançadas com o Evangelho, com a tua graça, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Pai, toma nas tuas mãos o ministério de cada pastor, e nós consagramos a nossa vida ao Senhor nesta manhã para responder a pergunta que vem do trono: a quem enviarei? Essa pergunta que vem do trono da graça, a nossa resposta nesta manhã é: estamos aqui, eis-nos aqui, envia-nos para onde o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém e amém.